eu te mostrasse uma plataforma onde você vai conseguir prospectar os seus clientes, se organizar como social media, ter controle de todos os processos das suas demandas dos seus clientes e ainda por cima criar conteúdo com IA, automatizando todas as artes de carrossel e stories e de quebra ainda ganhar uma calculadora para precificar os seus serviços, você continuaria assistindo esse vídeo? E você pode ter tudo isso em um único lugar com Sparks. Se entrou um cliente novo, você registra ele no CRM. Se você tem demandas para entregar, você consegue ter tudo isso centralizado em um gestor de tarefas. Precisa entender o cliente, você cria o briefing e você ainda tem uma IA que vai criar a sua própria persona para você de modo automático. Não sabe quanto cobrar? Você usa a calculadora de precificação. Agora, se você travar na hora de criar conteúdo, você tem a inteligência do Sparks para criar um conteúdo personalizado e ainda automatizar todas as suas artes para carrossel e stories. E de quebra, ainda ganha um calendário que te avisa das datas comemorativas importantes para o seu cliente para você não esquecer de criar conteúdo. E tudo acontece em um único lugar, no Sparks. Agora vem cá ver ele por dentro. Essa é a página inicial do Sparks, então aqui você vai logar com seu e-mail e colocar a sua senha de acesso que vai chegar no seu e-mail. Eu vou logar aqui com o Google, tá? Que eu já tenho aqui o meu e-mail logado. E ele vai abrir o dashboard do Sparks. No dashboard, você vai ter aqui 4 abinhas, ó. Criar conteúdo, novo cliente, prospecção e tarefas. Então aqui você consegue ter o controle de todo o seu negócio. Aqui você consegue ver os seus clientes ativos, você consegue cadastrar cada um desses clientes, você consegue ver quantos contratos você fechou. Aqui ele vai te avisando das próximas datas comemorativas que você pode criar conteúdo. Inclusive tem aqui, ó, quantos dias faltam para aquela data comemorativa. Você consegue entender, ó, como que tá a sua prospecção, se você tem tantas reuniões agendadas, quantos contatos você precisa entrar, atividades recentes e os clientes recentes. Então esse é um panorama geral do seu negócio como social media ou a sua agência de publicidade. Do lado esquerdo você vai encontrar aqui o CRM. O CRM é o controle comercial que toda social media que não é amadora e que deseja se transformar em profissional precisa ter. Porque é através desse CRM que você vai controlar a quantidade de clientes que você está prospectando, quantos clientes foram abordados, quantos clientes também se transformaram em realmente um contrato fechado, ou até mesmo para ver se você precisa melhorar a sua abordagem inicial ou o que às vezes você está falhando é a sua proposta comercial. Então, como é que funciona o CRM? Você vai aqui adicionar um cliente, então vamos supor aqui, eu vou botar aqui Juliana, tá? A Juliana Santos. Vou colocar aqui o arroba do meu cliente, beleza? Vou colocar aqui o meu pra vocês, mas isso aqui você tem que colocar arroba do cliente que você tá prospectando. O canal de entrada é onde você entrou em contato com esse cliente. Aí você vai colocar aqui, se você prospectou ele pelo WhatsApp, se ele veio por uma indicação, se ele veio pelo LinkedIn, você vai colocar a data que você falou com ele pela primeira vez, você vai colocar o WhatsApp dele. Às vezes esse cliente tem um Instagram pessoal, então você pode colocar esse Instagram pessoal. Você vai trazer aqui, ó, o nicho desse cliente, quais são as principais dores dele que você observou e demais observações. Às vezes esse cliente falou pra você que era melhor ele agendar a reunião 2 horas da tarde ou que ele preferia que você falasse com ele às 2 horas. Então você consegue colocar um lembrete, sempre falar, por exemplo, sempre falar com esse cliente às 2 horas da tarde. Porque no momento que você for fazer a sua prospecção, ó, você já tem aqui, ó, esse lead. E aí quando você aborda realmente esse lead, ele vem para essa parte de abordado. Se essa pessoa te respondeu, ela vem pro respondeu. Se você marcou uma reunião com ela, você tá aqui avisando que você marcou uma reunião com ela. E aí você consegue até mudar a data que é essa reunião, mas porque essa reunião é sábado. Aí você salva. E você consegue aqui, ó, ter todo o registro dessa, tá vendo? Todo o histórico vai ficar aqui, ó, dessa pessoa, beleza? Aqui você também consegue mudar a fase, ó, tá vendo? Aí vamos supor que você fez essa reunião, e você enviou a proposta para esse cliente, mas ele foi lá e te deu uma negativa. Você coloca aqui em negativo, ou seja, ele disse não pra você. Ele falou que não queria fechar um contrato agora. Você consegue entender o motivo. Se o cliente não tem orçamento, se ele não tem interesse agora, se ele escolheu um concorrente, ou se simplesmente ele parou de te responder depois que você enviou a proposta. Se esse cliente também, ele às vezes não era o teu cliente ideal, você consegue colocar em desqualificado e você também pode dizer o motivo. Se ele já tinha uma outra solução, se a empresa dele era muito pequena, se ele não tinha orçamento para o teu serviço, então você também consegue colocar ele em desqualificado. Se esse cliente, por exemplo,
fechou um contrato com você, você arrasta pro fechou um contrato. Inclusive o Sparks te parabeniza por isso e já vai te dar essa aba aqui de você criar um cliente, ou seja, criar um projeto dentro do Sparks, beleza? Quem não sabe o que é follow-up? Follow-up é quando um cliente, ele tá respondendo você conversa com ele não te respondeu. Aí você faz uma outra tentativa de contato para que ele, obviamente, vá para essa reunião agendada, perfeito? Então, isso aqui é um CRM. E quando você fecha esse cliente, tá vendo aqui, ó? Ele vai te dar a opção de você criar o cliente agora. E aí aqui, que é essa parte de clientes que ele apareceu aqui para vocês. Quando você clica aqui em cliente, você consegue criar um novo cliente. Então aqui você vai colocar o nome do cliente, o segmento do cliente, o tom de voz do cliente e o objetivo principal e você cria o cliente. Vou mostrar para vocês esses dois aqui que a gente tem de teste para vocês entenderem. Quando eu clico aqui, por exemplo, em Doutora Emilene, vai ter a visão geral, que é o segmento, exatamente o que você faz para criar o cliente, o objetivo dele, tom de voz e persona. Aqui, você vai criar o briefing desse cliente. Então, aqui, gente, esse briefing ele já vem completo, ó, para vocês preencherem só. Então, o nome do cliente, o segmento do cliente, a descrição do cliente, objetivo, tom de voz, diferenciais, dores do cliente, desejos do público dele, produtos e serviços, onde se encontra esse cliente, qual é o ticket médio dele, qual o serviço dele que mais dá lucro, quantas vendas ele faz, qual é o maior canal de aquisição de clientes para ele, quem atende as pessoas no negócio dele, se ele tem um script de atendimento, qual é o principal motivo para alguém comprar dele, se ele tem algo que facilite a entrada do cliente. Realmente é um briefing muito completo. E por que é muito importante você preencher esse briefing, tá? Aí você pode alterar e salvar quando você quiser. Porque na nossa parte de criação de conteúdo, o Sparks ele vai puxar exatamente todo esse briefing. Então, se você nunca preencheu um briefing completo, preenche o máximo de informações possíveis desse briefing, porque o conteúdo que o Sparks vai gerar e a pesquisa de mercado que ele também vai fazer para identificar a sua persona, ela é feita a partir do estudo que ele vai fazer sobre o teu cliente. Então esse estudo ele vai puxar do teu briefing. Então é muito importante que você preencha com o máximo de detalhes. Depois que você fizer o briefing, você vai poder gerar a persona. Então aqui, ó, você pode criar a persona de modo manual, onde você inclusive consegue colocar a foto dessa persona, o nome dela, o gênero dela, a faixa etária de idade, a profissão, quanto que ela ganha aproximadamente, os interesses dela, ó, você seleciona onde ela mais consome conteúdo. Vamos supor que ela consome podcast, Instagram, TikTok. Qual é o comportamento dessa pessoa? Quais são as dores? Quais são os desejos? As objeções e as observações. Mas se você tem dificuldade em realmente traçar um perfil de persona baseado no teu briefing, você pode criar uma persona com a IA. E aí você só aperta aqui, ó, criar com a IA. E aí ela automaticamente, a inteligência do Spark vai estudar o teu briefing, vai estudar a tua cliente e a partir disso ele vai gerar uma persona feita pela inteligência artificial. E aí você obviamente vai conferir se está tudo certo ou se você quer mexer inclusive nessa persona que ela mesma gerou. Mas geralmente ela 90% das vezes ela sempre acerta e são pouquíssimos ajustes que você tem que fazer. E ela acabou de dar aqui, ó, persona gerada com IA. Aí aqui vamos atualizar. Aqui a gente vai ter o Ricardo Mendes, que é uma persona gerada por IA. Então aqui, ó, a gente já tem todo o perfil do Ricardo, ó, os interesses dele, onde ele mora, os desafios dele, os desejos, as motivações. E aí, gente, aí a gente entra na parte de criação de conteúdo. Então você aperta aqui em conteúdo, você consegue gerar um conteúdo do zero, ou você pode vir aqui, ó, tá vendo que quando está em clientes, cliquei no cliente que eu quero criar o conteúdo. Toda vez que você for criar um conteúdo, você tem que ir no cliente que você quer criar o conteúdo, tá? Então você pode vir aqui em conteúdo, ou você pode vir na aba esquerda aqui, ó, criar conteúdo. Aí você vai selecionar o cliente que você quer criar conteúdo. Vou continuar pegando a doutora Emilene, que é uma advogada, como exemplo, tá? Vou clicar nela. Quando eu clicar nela, eu vou apertar em próximo. Vou pegar a persona para quem eu quero criar conteúdo. Então, lá na parte de persona, às vezes o seu cliente tem várias personas diferentes, vários tipos de comportamentos de compras diferentes. Então, vocês podem criar vários tipos de persona, tá, gente? Então, cada vez mais você consegue ser assertivo no conteúdo. Aí você clicou aqui no Ricardo Mendes, você vai escolher o formato que você quer gerar de modo automático. Eu vou escolher aqui o carrossel. E aí, a partir disso, eu vou escolher o tema do meu conteúdo. Então, eu vou escolher aqui para ela, por exemplo, doutora. Depois que um cliente é preso, o que acontece? Porque, como ela trabalha com advogado criminal, o objetivo desse conteúdo é quebra de objeção. Então, você vai dizer para IA do Sparks o tema do conteúdo que você quer e o objetivo desse conteúdo.
Se por acaso o seu cliente estiver, por exemplo, trabalhando uma campanha de Black Friday, de Dia dos Pais, de Natal, você consegue colocar aqui, porque ele vai gerar daí um conteúdo voltado para essa campanha. Como a gente não tá em campanha nenhuma, eu vou colocar aqui criar conteúdo. Ele vai trabalhar, a IA vai trabalhar para criar um conteúdo alinhado ao objetivo que você pediu, que é quebra de objeção, e também ao tema que você pediu. E a partir disso, ela vai gerar toda a copy inteira para você, inclusive a CTA e a legenda. Então ele sempre vai te dar a copy inteira dos todos os carrosséis que eu pedi, porque aqui a gente tá fazendo em formato de carrossel, assim como também as legendas e a CTA. Exatamente aqui, ó. Depois da prisão, o que vem? Quando alguém é preso, cada minuto conta. E eu vejo muita gente cometer erros graves logo nas primeiras horas. E eu quero te mostrar um passo a passo do que acontece depois da prisão de um cliente. Então, ele vem trazendo exatamente o carrossel. Se você não gostou, você pode pedir aqui, ó, pra ele gerar de novo. Se você gostou, você pode já automatizar. Tá vendo aqui? Automaticamente ele já produziu um carrossel. E aí você consegue também mexer aqui do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, ó, vocês têm toda a parte de edição. Então, se eu quiser mudar o texto, ó, eu tô mexendo aqui, ó, bem aqui em cima na posição do texto, ó, eu consigo mexer, eu consigo centralizar, eu consigo mudar como eu quiser. Aqui eu consigo apagar, se eu quiser, ó, eu vou apagar pra vocês verem, ó, apaguei, sumiu, tá vendo? Se eu quiser apagar aqui, ó, o subtítulo, eu posso apagar. Se eu quiser, por exemplo, ó, mexer aqui no título, amplificar ele, ó, eu quero mexer aqui, ó, os entrelinhas, eu posso mexer também. Se eu quiser mudar a fonte, ó, eu consigo mudar a fonte. Se eu quiser destacar uma palavra específica, por exemplo, prisão, vou colocar prisão em amarelo. Então eu consigo, ó, destacar as palavras, ó, só basta selecionar. Se eu quiser mudar o fundo, eu consigo selecionar do meu computador aqui, ó, vou pegar uma foto qualquer, só pra vocês verem. Vou pegar a própria foto do Sparks aqui, que é o nosso mascote. Eu consigo mudar. Se eu quiser, por exemplo, mexer aqui no overlay, tá vendo que tem um pretinho aqui, ó, vou pegar nenhum. Tá vendo? Ficou diferente, ó, gradiente forte, escuro forte. Se eu quiser base intensa, ó, e eu consigo, ó, aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Aí se eu quiser também, gente, por exemplo, vocês estão vendo que existem os cantos aqui do lado? Vou até aumentar aqui pra vocês verem que existe cantinho, ó, aqui do lado, ó, tá vendo? Ó, Power by Sparks e seu perfil, ó. Aqui eu consigo alterar. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o meu arroba, eu consigo colocar o meu arroba. Se eu quiser tirar isso aqui também, eu só basta apagar, ó. E se eu quiser manter esse arrasta, tá aqui arrasta. Se eu quiser arraste para o lado, eu coloco também, vem da arraste para o lado. Se eu quiser diminuir, ó, o tamanho dessa fonte, eu consigo deixar a mínima, consigo deixar a máxima, consigo, ó, distanciar da borda. Consigo também, em vez de arrastar pro lado, eu consigo colocar vários emojizinhos, tá vendo, ó, que tem um foguinho ali? Consigo também, ó, diminuir a quantidade de slides. Aqui ele gerou 7. Se eu não quiser 7, eu posso diminuir. Aqui você consegue salvar slide por slide. Você consegue, inclusive, colocar o arroba, ó, o arroba do teu perfil, ó. Consigo colocar ele sólido, minimalista. Consigo mexer ele, ó. Vou mostrar aqui ele pra vocês verem, ó, lá no final, ó, pra vocês verem. Tá vendo ali o seu perfil aqui, ó? Então eu consigo também fazer isso. E se você quiser ir alterando individualmente cada coisa, você pode. Aí, ai, Ju, eu quero alterar agora o segundo. Basta clicar no segundo e você vai ter todas as mudanças dele pra fazer aqui do lado esquerdo. Ju, mas eu gostei de um template que eu vi na internet. Então você consegue clicar aqui em cima, no superior, ó, template, e você consegue escolher um formato de template. E aí esse template, ele vai pegar todas as características de design dele. Então, por exemplo, eu vou aplicar esse aqui, ó, que parece notícia. Tá vendo que ele já mudou aqui? Ele já vai para um template mais notícia. Esse aqui, entende? Então ele vai puxando a base desse template, ó. E vocês conseguem fazer isso também para os outros carrosséis ou até mesmo a versão Stories. Só mudar aqui em cima, tá vendo? E vocês vão mexendo nele também, tá? Aqui também no Sparks, a gente tem a precificação. Então, se você tem dificuldade em precificar os seus serviços, você basta selecionar aqui qual serviço você quer que você vai vender. Por exemplo, uma consultoria, uma gestão de tráfego pago, gestão de redes sociais, estratégia completa. Vou pegar, por exemplo, a produção de conteúdo, que você vai ter que dizer para ele, ó, quantas ferramentas você paga. Então, vamos supor que você tá pagando o CapCut, você tá pagando um ChatGPT da vida, você tá pagando alguma ferramenta que você vai usar para produzir o conteúdo desse cliente. Você vai colocar aqui o valor que você gasta de ferramenta. Então, vamos supor que você gasta R$250 de ferramenta, tá? E aí, você vai gastar, por exemplo, para atender esse cliente, você vai gastar 25 horas, beleza? Ele vai sempre te dar um valor para você cobrar em valor justo, tá vendo aqui? 1.455. Se você cobrar um valor de entrada, ele deixa claro aqui
aqui, ó, que o preço de entrada não cobre os seus custos e ele vai te dar um preço de referência para você cobrar também, que é o preço que ele considera mais saudável e ideal. Então, que seria esse 2.272. Além disso, aqui embaixo, ó, ele também vai te dar uma argumentação para você utilizar na sua reunião com o cliente. Então, quando você for falar o preço do cliente e você falou assim, meu preço vai ser de 1.455, você consegue falar na reunião de proposta dessa forma, ó. Então, cliente, a gente conseguir fazer que você ganhe visibilidade, para que você consiga conquistar esses clientes e atrair esses clientes, o investimento do nosso projeto de produção de conteúdo pro seu perfil é de 1.455 por mês. E dentro disso tá incluso as peças visuais, os textos para publicação, alinhados já à identidade visual do teu negócio. Então, nosso intuito é que você tenha um resultado de um conteúdo profissional e consistente sem você precisar se preocupar com essa criação de conteúdo ou com o marketing. Então, a ideia é que você ganhe tempo para gerir o seu negócio. Então, ele já te dá uma base super forte para você argumentar com o seu cliente. E aí que você pode fazer isso para vários, tá vendo? Você pode mesclar aqui, ó, tá vendo? Você consegue ir mudando, tá, gente? Aqui você também vai ter no lado esquerdo as datas comemorativas. Então, aqui vai ter todas as datas comemorativas de cada mês, tá vendo? Ele tá dando de junho, mas você tem de julho, de agosto, do mês vigente. E você também consegue adicionar datas. Então, vamos supor que você tem uma data comemorativa importante para um cliente de vocês. Vamos supor aqui que para minha cliente advogada, o dia do advogado. E você consegue colocar, por exemplo, eu acho que é 2 de dezembro, e aí você consegue colocar o dia, e aí você consegue dizer, ó, tá vendo o trabalho? Se é, por exemplo, um aniversário de alguém, se é uma data especial para alguém, se é uma data, por exemplo, aniversário de mãe e pai daquele cliente, se é uma data comum de calendário, e aí você vai colocar o cliente. Então você consegue criar datas comemorativas que vão ficar armazenadas na parte de clientes dentro desse projeto. E aí toda vez que você clicar no projeto cliente, ele já vai aparecer as datas comemorativas e também vai te notificar que as datas comemorativas estão chegando. Então isso é legal para você nunca mais se perder em uma campanha, em um conteúdo que precisa ser criado em uma data comemorativa relevante para o seu cliente. E assim você consegue se antecipar e já tem um conteúdo organizado e planejado. Outra coisa que o Sparks faz é também a parte de tarefas. Então, ó, aqui, se você tiver uma tarefa, por exemplo, essa, você consegue colocar aqui qual é o nome da tarefa, de quem é esse cliente, qual é o formato disso, qual é a data de entrega e qual é o andamento dessa demanda, se ela tá para aprovação, se ela tem que ir para ser alterada, se ela tá aprovada, se ela tá incluída, né, foi para legenda. Você vai colocar aqui o briefing. Então vamos supor que a gente vai fazer um carrossel, tá? Vou colocar aqui, ó, carrossel, vamos dar aqui a cliente, carrossel, doutora Emilene. Então carrossel, post do dia, por exemplo, 20, vou botar do dia 30/6, um exemplo, né? 30/6. Aí eu vou colocar aqui em formato de carrossel, que é dia 30, eu preciso que a galera entregue até sexta, por exemplo, tá? Aqui eu boto em criação, vou colocar aqui o meu briefing, então eu coloco carrossel 1, vou colocar o briefing carrossel 2, vou colocar o briefing carrossel 3 e assim sucessivamente. Se você quiser colocar até mesmo a legenda do conteúdo, você consegue, beleza? Aqui, se você quiser, você também pode adicionar um checklist, beleza? Você consegue adicionar um checklist específico. Quando eu salvar, tá vendo que já moveu para criação? Se esse conteúdo for produzido, ele ir para aprovação, você consegue mudar aqui, ó, tá vendo? Se ele precisar ir para alteração, coloca para alteração. Se ele precisar ir para aprovação, tá aprovado? Beleza. Tá aprovado, tá concluído? Coloca aqui no concluído. Se tiver para lixeira, não vamos postar esse conteúdo, você move aqui para lixeira, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, posso vir aqui, ó, lixeira. Salvei, ele vai mover para lixeira. Você consegue visualizar o mood board por cliente. Então, por exemplo, só da doutora Emilene, a gente consegue visualizar. Se eu quiser visualizar só dessa doutora Rafaela, ó, eu consigo visualizar. Você também consegue visualizar as demandas de hoje, as demandas da semana, os atrasados. Você consegue também visualizar aqui por formato de conteúdo. E por fim, você ainda consegue visualizar, tá vendo aqui, ó, tem Kanban e tem semana. Você consegue visualizar toda a semana de todos os clientes ou de uma cliente específica. Então, você também tem um outro modo de visualização de todas as suas demandas. E aqui, o seu perfil. Então, aqui vai ter todos os seus dados. Então, isso tudo que o Sparks faz em um único lugar. Então, aqui você vai organizar toda a sua operação como social media, além de otimizar o seu tempo. E aí, quer começar a usar o Sparks agora? Então clica no botão aqui abaixo.